Nós vamos apertar os botões, gente, com um componente aqui do Logic 5 que chama Clock. Tá, deixa eu aumentar ele aqui. O Clock aqui é o seguinte, deixa eu mudar para a simulação aqui. Ele muda de 0 para 1, cada vez que você clica, ele troca de sinal. Tá bom? Mas ele tem o seguinte aqui, ó. Você pode fazer ele oscilar sozinho. Tá bom, gente? Quando fala que o seu computador tem 3 GHz, não sei o que, é porque ele tem um apertador de botões rapidíssimo lá dentro que fica pulando de 0 para 1 na frequência de 3 GHz. Bom, então esse é o apertador de botões mais básico que tem, né? Ele fica lá freneticamente fazendo só pulando de 0 para 1, assim o tempo todo, tá bom? Então a gente precisa elaborar um pouco mais, a gente precisa ter mais controles além disso daqui, né? Então, para isso, nós vamos ver aqui agora um registrador circular. Esse registrador, ele chama circular por causa do seguinte, ele é composto de 4 flip-flops, tá bom? Todos comandados pelo mesmo clock aqui. Bom, é circular porque a saída desse é a entrada desse, a saída desse é a entrada desse, a saída desse é a entrada desse, a saída desse, fechando o círculo, é a entrada desse aqui. Ok? Ele tem um pino de reset aqui, gente, que você repara, ele está do lado esquerdo desse flip-flop aqui e do lado direito dos demais. Tá? Na hora que eu passo isso aqui de 0 para 1, ó, eu coloco 1 no primeiro flip-flop e 0 nos seguintes. Depois eu não mexo mais nesse botão de reset. Quando isso aqui passar de 0 para 1, o mesmo clock sendo enviado para todos os flip-flops, tá bom? Cada flip-flop vai copiar a sua entrada. Entendeu? Na borda de subida do clock, cada flip-flop copia a sua entrada. Qual que é a entrada desse flip-flop aqui, gente? É 1. A desse é 0. A desse é 0. E a desse aqui também é 0. Então, na hora que isso aqui passar de 0 para 1, ó, o 1 que estava aqui se deslocou para cá. Bom, então aqui, ó, vou mexendo aqui, ó, o 1 vai andando para lá até que ele se transfere para o primeiro aqui. Bom, aqui você põe aqui pulso habilitado, ele começa a oscilar dessa forma. Então vocês reparem, só olhando aí que vocês vão ver que acende T0, depois T1, depois T2, depois T3, depois o T0. Então aqui, gente, eu tenho 4 flip-flops no meu registrador. Eu poderia ter 16, 48. Bom, então, o que eu ganhei com isso daqui? Eu tinha o tal do apertador frenético lá, que era só um sinal básico. Então agora eu consigo dividir o meu tempo em tantas partes quanto eu desejar. Basta colocar mais flip-flops aqui nesse registrador circular. Ok? Então com isso aqui, ó, eu consigo fazer assim, ó, primeiro eu faço isso, depois depois ainda aquele outro aqui, tá bom? Então é esse aqui que é a ideia de você controlar o tempo. Siga uma sequência no tempo que é adequada para a função que eu quero. Tá bom? Ou seja, primeiro eu tomo no barramento, depois eu copio o que está no barramento para um registrador. E outras operações desse tipo. Tá bom? Primeiro eu coloco as entradas no acumulador, na unidade lógica aritmética, depois eu faço o acumulador copiar a sua entrada, que é a saída da unidade lógica aritmética. Então, aqui está só uma carta de tempo aqui, que eu acho que vale a pena a gente olhar, tá bom? Então aqui, a partir desse sinal de base aqui, tá bom? Que fica mudando de 0 para 1, 0 para 1, tá? Eu obtenho esses aqui, tá bom? Ou seja, o T0 vem para cá, tá bom? Ele vai tendo pulsos assim, certo? Depois o T1 está aqui, o T2 aqui, tá bom? Esse aqui é com 3 registradores, com 3 flip-flops,
tá? No registrador circular. Okay? Ou seja, você espalha ao longo do tempo e com isso você fala, eu quero que isso aqui aconteça no T0 e aquela outra coisa que aconteça só no T2. Ou seja, você vai ter um intervalo entre o que você quer que aconteça aqui e o que você quer que aconteça. Então, resumindo a nossa aula aqui, gente, olha, nós vimos bastante coisa hoje aqui, tá? A aula foi rápida, mas vimos bastante coisa. Olha, um circuito sequencial, o que ele tem de diferente? Memória. Qual que é a memória mais simples de todas? A que armazena um bit, que é o flip-flop. Bom, o que é um registrador? Um conjunto de flip-flops com uma função comum. Pode ser um registrador de dados, pode ser um registrador circular, bom, pode ser um acumulador. A gente tem ainda memórias. Memórias guardam um tantão de bits. Esses bits estão organizados em palavras. Uma palavra é o bloco de ação de cada escrita ou leitura da memória. Tá bom? Ou você lê uma palavra ou escreve uma palavra. Você não trabalha com bits na memória, não. Você trabalha com palavras inteiras. Qual palavra? Aquela identificada por um endereço. Bom, como é que você faz a informação fluir num circuito, gente? Você tem diversas memórias, você tem barramentos, você vai passando dados de uma fonte para o barramento, do barramento para o destino. Tá bom? Controlando isso através dos sinais de tomada de barramento, dos controller buffers, e dos sinais de cópia de entrada dos registradores ou de leitura e escrita da memória. Ok? Bom, além disso, gente, a gente tem apertadores automáticos de botões, que são os osciladores, e que a gente consegue controlar de uma maneira tão fina quanto a gente queira, tá? Para sequenciar ações no tempo. Ok? E na próxima aula nós vamos ver como que a gente junta todos esses ingredientes para a gente ter um processador, um computador. Ok? É isso então. Muito obrigado.